rapaziadinha, estamos aqui no Buenos Cast, mais um episódio. Eu tô aqui com outro apresentador que é o Diogo, outro apresentador que é o Rodrigo e o convidado de hoje é o Juliano. Beleza? Beleza. Bom, Juliano, muito obrigado por estar aqui, uma honra ter você. Começar falando, você está fazendo faculdade de jornalismo, certo? Isso. No momento fez estágio na Record, na ESPN, mas você está falando como que cresceu em você esse desejo de ser um jornalista? Bom, então, primeiramente me apresentando, sou o Juliano, tenho 21 anos, faço jornalismo na Universidade Anhembi Morumbi, no campus Moca, e atualmente estágio na ESPN, como bem dito aqui pelo Rodrigo. Bom, o desejo de ser jornalista, ele surgiu até de uma forma, diria meio maluca. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com esportes, mas eu tinha muitos problemas na escola mesmo, na época da escola, com algumas matérias, em específico biologia. E para trabalhar com esportes eu pensava, mano, eu vou fazer educação física. Foi a primeira coisa que eu pensei na hora. Porque educação física você já está mais com esporte, tudo bem, você aprende o condicionamento físico de atleta, tudo mais. Mas só que ia ter um problema ao longo do curso que ia ser anatomia, matéria de anatomia, ia ter biologia. E toda a vida da escola, ensino fundamental, segunda parte do ensino fundamental, sexto ano ou nono ano, e ensino médio, sempre sofri com biologia, então eu falei, não vai rolar. Isso eu já estava no terceiro ano, falando, mano, e aí vai chegando a época de Enem, vestibular, varia meio que de família para família, mas pode ter uma pressão dos pais ou não para você sair da escola e já entrar na faculdade, outros conseguem sair e ir para algum cursinho. Eu não, no caso, eu mesmo já queria entrar na faculdade, porque você pensa, para algumas pessoas pode ser, caramba, vou sair, vou ficar às vezes um ano no cursinho, aí você pode tomar outras decisões, enfim. Aí eu pensei, o que mais que eu posso fazer que eu vou estar no esporte? E eu nessa época já assistia muito a TV, na época eu assistia mais a Band Jogo Aberto, assistia Globo Esporte direto. Aí eu pensei, mano, posso entrar na faculdade de jornalismo. Só que também tinha um problema. Na época da escola, eu não me dava, não que eu não me dava bem, mas eu tinha muita preguiça às vezes de escrever, fazer as redações de português, muitas vezes enrolava. Escrevia bem, mas só que enrolava, não gostava, tinha preguiça. E eu falei, mano, jornalismo, eu vou ter que ler e escrever muito. Mas eu falei, beleza, vamos lá, porque nisso também eu tinha como segunda via fazer coisas relacionadas à matemática, exatas, ciências contábeis ou economia. E até o segundo ano do ensino médio eu estava tranquilo, estava gostava de física, gostava de matemática, tudo que envolvia essas coisas. Só que aí no terceiro ano do ensino médio me pegou mais pesado, senti bem mais difícil as matérias, falei, mano, não vai dar, vai ser complicado. Aí eu fui para humanas e acabei me dando bem. Jornalismo, a princípio eu achei que não ia ser tão legal essa questão de ler e escrever muito, mas você acaba pegando um apreço pelas coisas que você faz, os trabalhos te dão a oportunidade de... Isso na faculdade em geral, né? Mas acho que muito no jornalismo, você ir para fora, ir atrás das coisas, você fazer por conta própria. E mesmo entrando na faculdade já com o desejo de fazer esporte, de sair, se formar, agora que eu me formo em dezembro desse ano, me formar e fazer uma pós-graduação em esportes, eu sempre busquei na faculdade também fazer trabalhos relacionados a outras coisas. Então eu fazia sobre política, fazia sobre tudo, sobre cultura, sobre entretenimento, para conhecer um pouco de tudo, porque por mais de ter o esporte como primeira via, eu queria conhecer as outras áreas, porque também podia me interessar ao longo desses 4 anos. Claro que a pandemia afetou bastante isso, eu tive presencialmente a minha faculdade só no ano de 2019. Em 2020 ali a gente foi até março, depois só cada um na sua casa estudando. A gente voltou mais ou menos em 2021 em agosto, indo aos pouquinhos, bem pouco. Mas deu para pegar bastante coisa, de fazer os trabalhos. E a escrita, claro, evoluiu porque você escreve de uma forma diferente no curso, você aprende a escrever de uma forma mais jornalística, mais séria. As redações mudam bastante e você escreve muito mais, obviamente. Mas o desejo acabou sendo por isso. Eu queria trabalhar com esportes, estar no meio de esportes. E por não me dar bem em biologia, eu acabei optando por jornalismo.
poderia estar hoje fazendo educação física, terminando a educação física e fazendo qualquer outra coisa no trabalho. Mas não, acabei indo para jornalismo e não me arrependi, foi bom, aprendi bastante com isso. É muito complicado entrar na faculdade de jornalismo? Então, no meu caso, como eu estou em uma faculdade particular, eu fiz o Enem e acabei entrando pela nota do Enem, aí eu adquiri bolsa e tudo mais. Mas claro, eu sempre falo para todo mundo que quer entrar na faculdade, para meus amigos também, que às vezes tem amigos que estão mais novos, como o Rodrigo também, vai entrar na faculdade, eu sempre sugiro, faz o Enem e faz outros vestibulares, faz outras coisas. Eu nunca me dou de exemplo porque eu era um estudante bem largadão e eu acabei falando, não, vou fazer só o Enem e tá bom, tá de bom tamanho, o resto a gente vê. Mas sempre falo, não, faz de tudo e tenta fazer os vestibulares das outras faculdades, porque tem faculdades melhores, tem as faculdades públicas e federais, são muito boas, claro, e eu sugiro, façam elas, estuda para fazer elas, porque você aprende mais. As faculdades, às vezes, particulares menores, não digo todas, mas algumas menores, de menos nome, elas acabam tendo uma grade curricular menor, pode ser menor. Você vai aprender, tudo depende na faculdade do aluno, mas também a faculdade incentivar você a estudar mais ajuda bastante. Ah, legal. E qual que foi seu primeiro emprego cursando jornalismo? Cursando jornalismo foi o meu estágio na Record, e eu entrei lá de uma forma até inusitada. Foi em 2020, assim, eu estava no terceiro semestre, comecei no terceiro semestre, e aí eu pensei, mano, agora tá na hora de buscar um estágio. No curso de comunicação, todos os cursos de comunicação, aí vem jornalismo, rádio e TV, publicidade e propaganda, tudo que envolve comunicação, a gente tem um estágio obrigatório no curso. Aí tem lá umas horas para cumprir. E isso, claro, é benéfico para o aluno porque a gente aprende no estágio, a gente aprende muita coisa, você se desenvolve como profissional e dá para usar muita coisa que você faz no estágio na faculdade. Então é ótimo, é gratificante também. E aí eu pensei, mano, virou o ano 2020, preciso começar a buscar um trampo. 2019 eu estava mais tranquilo, primeiro ano de faculdade. É difícil você conseguir um estágio no primeiro ano de faculdade, na maioria dos cursos, não só jornalismo. Mas estágio é para aprender, então tipo, o profissional, o contratante nunca pode exigir que você saiba tudo, que você seja, sei lá, fluente em inglês, espanhol, tenha já um monte de curso no currículo. Enfim, é para você aprender, para você acrescentar aquilo ao seu currículo, que vai ser benéfico para você no futuro. Então, ali em 2020, no meio da pandemia, eu estava bem para baixo já no meio de 2020, porque acho que todo mundo afetou todo mundo, estudante de faculdade, de escola, enfim, aí ficava em casa o dia inteiro, você não tinha rotina, você não fazia nada. Mas aí em novembro me apareceu a oportunidade de fazer uma entrevista na Record. Aí eu falei, mano, é a chance da vida, porque é difícil eu não esperava, óbvio, você não esperava, tá no meio da pandemia, você não tá fazendo nada, você não tá buscando nada, você tá meio desmotivado. Aí surge, no meio da pandemia, uma oportunidade para você fazer uma entrevista na Record, que é a segunda maior emissora da rede aberta no país. Aí eu fui de cara, fui de cabeça com tudo, felizmente deu tudo certo, e aí eu estagiei lá entre dezembro de 2020 e julho de 2021. Trabalhei lá no Jornal da Record, lá como tem, igual eu falo, né, na Globo tem o Jornal Nacional, lá no horário prime, que eles falam que é 8h30 ali, antes da novela. O horário nobre, né? O horário nobre, que as pessoas estão mais em casa e tudo mais. E tem o Jornal da Record, que começava às 7h50, 7h45. E lá eu trabalhava na redação do Jornal da Record, então eu ficava ali de frente pro estúdio, minha mesa ficava aqui, o estúdio estava aqui, via todo mundo apresentando lá direto, todo dia. Da hora. Era uma concorrência grande na Record, foi muita gente. Você ganhou de alguém na Record? Tipo, não sei. Mano, então, eu nunca... Pra falar a verdade, eu sempre pensava isso. Eu tava no processo seletivo e eu pensava, mano, quantas pessoas estão concorrendo? Porque eu ia lá pra fazer entrevista, fazia um teste, fazia uma prova, mas não via ninguém. Então eu achava, se tá vindo gente também, eles estão fazendo por horários selecionados. Não juntava todo mundo numa sala e vai, façam isso aqui, depois entreguem para o avaliador e aí a gente vai entrar em contato daqui a alguns dias. Não foi assim. Foi um contato primeiro pelo LinkedIn. Eu não usava o LinkedIn ainda, inclusive, eu deixei lá, eu fiz a minha conta,
atualizei, lá atualiza a foto de perfil, atualiza os dados, coloca na faculdade e tal, papapá. Deixei lá. E aí, o primeiro contato foi pelo LinkedIn, e depois eu fui lá no prédio da Record, que é na Barra Funda. E aí lá eu nunca tive esse contato com muita gente, então se teve mais gente concorrendo, tanto, porque eu tinha outros estagiários, tinha outros colegas estagiários no Jornal da Record comigo, eu não era o único, tinha eu e mais 3, era eu e mais 3. Aí a gente se dividia, tinha uma menina que ficava no período da manhã, ela cuidava do boletim do Jornal da Record, que era dividido, eram 4 boletins, ele era dividido pela manhã, tarde e noite. Ela cuidava do período da manhã e da tarde, que de noite aí tinha a faculdade. Aí tinha eu e os outros 3 ficavam no Jornal da Record mesmo, no boletim da noite, que era o último, que era meia-noite, não tinha ninguém. Aí eu nunca tive contato com todos os outros estagiários, não tinha contato com eles. Eu simplesmente cheguei lá a princípio. Eu fui o primeiro que entrou, porque quando eu entrei no primeiro dia lá, estavam saindo os outros que estavam em fim de contrato, já estavam se formando na faculdade. E aí eu estava entrando, mas não tinha os outros. Aí depois de uma semana aparecia o outro, aí outra semana apareceu o outro. Então foi meio que assim. Então eu não sei como funcionou esse processo seletivo. Então isso para mim foi diferente, foi um processo seletivo diferente comparado ao que eu fiz para entrar na ESPN, porque não tive contato com ninguém, mas no fim das contas acabei entrando. Você quis sair da Record ou... Então, eu sempre pensei, tá na Record, claro, era uma oportunidade absurda para mim. Aprendi muito. Televisão, você vê que é uma correria, o dia a dia, porque o jornal pode estar montado, a gente monta o jornal o dia inteiro. Eles tinham lá a reunião de pauta 1h da tarde. Eu entrava na Record 3 horas, né? Porque a chefe queria que a gente estivesse no jornal no horário dele. Então o jornal começava às 7h45, 7h50 e ele ia até às 9h. Então a gente só podia fazer 6 horas. Então eu entrava das 3 às 9h. Aí, tá lá, como eu falei, era muito bom você ver a correria que tinha dias que era puxado, porque chegava notícia do nada, era 7 horas, o jornal estava pronto, já tinha gravado a escalada, já tinha gravado a chamada das praças, que é uma chamada tipo, meio que geral, entrava no meio do Cidade Alerta ali, ia pro intervalo do Cidade Alerta, entrava aquela chamada que ia pro Brasil todo, para chamar para os destaques do Jornal da Record. Isso. Aí a gente já tinha gravado tudo, que gravava ali entre 6h30 e 7 horas. Já tinha gravado tudo. Aí vai 7 horas, 7 horas, 7h10, acontecia alguma coisa muito importante que tinha que estar no jornal. Sei lá, algum famoso veio a morrer, teve um acidente grave com alguém importante. E aí tinha que mudar todo o esquema do jornal, tinha que regravar as chamadas, regravar a escalada. Claro que só fazia aquele trecho ali, na edição arrumava. Mas só que aí você ficava naquela correria. E eu já estava num lugar grande, já pensava, mano, eu tô num lugar grande, estou aprendendo muito, televisão, mas só que eu sempre pensava, eu tô em hard news. Hard news é aquilo, né? Notícia diária, todo dia, pode ter uma notícia mais pesada. Quando por exemplo, teve o falecimento do MC Kevin, foi 2 semanas a gente falando disso, sobre os desdobramentos do caso, sobre como aconteceu, o porquê aconteceu. Acho que quando também veio a falecer o Paulo Gustavo, as histórias dele. É muito assim, tipo, quando tem essas notícias de gente importante na mídia ou uma pessoa importante, figura pública, que veio a falecer, é um período muito grande que a gente fala deles ali para saber a história e tal, desenrolar. Aí isso se desdobra para outros programas também, no caso, geralmente vai para um Domingo Espetacular, que aí conta essa história mais de vida da pessoa. Mas eu sempre entrando lá, ainda tinha a cabeça, cara, quero trabalhar com esportes. E eu ainda tinha aquele hábito de ficar assistindo a ESPN em casa. Aí eu pensava, mano, eu vou sair da Record só se eu for trabalhar na Globo ou na ESPN, porque aí a Globo é a maior do país, ou ESPN era o meu sonho, tipo, eu queria estar lá. E aí eu teve a oportunidade em maio de 2021, cheguei em casa, abri o LinkedIn, inclusive, tinha conexão com uma galera da ESPN, já tinha conexão com alguns apresentadores, alguns comentaristas, porque era a galera que eu conhecia, obviamente, que eu via na TV e procurava lá para conectar, para estar mais próximo, para saber quando ia ter vaga. Cheguei em casa, abri o LinkedIn, tinha lá vaga de estágio para Disney, no caso, né, chamavam para Disney. Aí eu me candidatei, aí você faz lá o cadastro e tudo mais. Beleza, aí candidatei e aí fiquei meio que no vazio. Mas foi uma decisão minha mesmo de sair de lá
por causa do sonho mesmo, por querer. Tanto que quando eu saí de lá, foi difícil, porque eu já tinha um apreço lá pela galera, pela minha chefe, já me dava muito bem com todo mundo. E foi uma decisão fácil pelo lado de sonho, mas foi uma decisão difícil pelo lado profissional. Tipo, não é chato você interromper um trabalho ali no meio. Então foi. Quando você fala que você mandou o seu currículo para a Disney, você quer dizer todas as emissoras que eles compravam, né? Então, a Disney, quando eu me candidatei, eles já estavam em um processo seletivo diferente de estágio. Tanto que o pessoal, os estagiários antes de mim, que são hoje até efetivados lá, eles entraram só na ESPN, eles fizeram um processo para ESPN. No meu caso, assim, era Disney, mas era Disney e ESPN que eu fazia o candidato. Eles consideram lá estagiário da Disney, eles me consideram como estagiário da Disney. Porque com a pandemia, a Disney comprou a Fox acho que em 2019 ou 2018, não vou me recordar agora. Mas o processo burocrático demora, né? A burocracia demora, aceitar, tem aquela questão do monopólio da Disney, de querer dominar tudo, tal. Até ser aprovado isso no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina em si. Aí isso demorou. E aí quando eu fiz o meu processo já era The Walt Disney Company, já era estágio The Walt Disney Company Brasil. Mas ali na hora de cadastrar tudo, você selecionado, né? Então, tipo, tinha vaga para eu estar no prédio da Disney, que é localizado na Zona Sul, tipo uma quadra da Globo, do lado da Globo. E tinha o processo e tinha as candidaturas lá para entrar na ESPN. Que aí foi que eu focalizei ali, quero estar na redação, tal, jornalismo, blá blá blá. Mas aí o pessoal que fazia marketing, fazia design. Sinal tema da entrevista. A gente pede pra desligar e Faz a Eu achei que era a turma isso. Pô, se fosse o do Corinthians, tudo bem, né? Nossa. Isso é o sinal É o sinal de troca de aula? Isso, de troca de aula. Vamos ver, mano. Esse é diferente. Esse é diferente, hein? Aí, troca a música também. Troca. Vamos lá, direto. vamos lá. Bom, cara, você falou que você entrou na ESPN, certo? A minha pergunta é, como está sendo na ESPN esse sonho que você falou que está realizando? Cara, é gratificante. Eu falo isso todo dia. Toda vez que eu faço algo novo ou faço algo maior lá, é gratificante, eu fico feliz. Eu me sinto orgulhoso de mim mesmo, claro, mas feliz pela oportunidade. Porque foi um processo difícil. Eu não cheguei a falar a história do processo. Ali, eu fiquei ali um mês ali meio no vazio, entre maio e junho, até eles responderem dando algum sinal, falando, você foi convocado para entrevista. Aí lá foi o esquema diferente da Record, né? Na Record, eu fiz sozinho, estava eu e a entrevistadora, eu e a mulher que aplicava o meu processo seletivo, não na ESPN. Eles separaram lá 4 dias, acho, de meio que um painel de entrevistas, e foi tudo remoto, né? Que a Disney estava num rigor mais severo em relação à pandemia. Na Record era tipo março de 2021, 5 mil pessoas morrendo por dia, e eu tava pegando trem lotado para ir trabalhar na Record presencialmente. Foi um período, dava medo, assim, tipo, porque você não sabia, né? Tava de máscara, mas tava no trem lotado, tava no ônibus lotado, no metrô lotado. Então dava um medo grande de você pegar, e não sabia os efeitos que ia ter, porque, enfim. Mas na ESPN Disney foi um processo mais longo. Aí foi esses 4 dias lá de painel de entrevistas, mas aí era selecionado, eram, vamos dizer assim, 4 grupos então, mas eram grupos grandes, e foram entrevistas, tipo, meio a todo mundo, uma dinâmica online com todo mundo, você ficava meio nervoso, você fala, caramba, a dinâmica, você pensa, caramba, eu tenho que me destacar, eu tenho que falar, ó, eu tô aqui, eu quero estar lá, mas só que ao mesmo tempo você não quer atravessar ninguém, claro, você pensa em si mesmo, mas no meu caso, assim, eu não queria atravessar ninguém, claro, eu queria estar lá para mostrar, eu mereço estar por causa disso. Enfim, foi um processo mais difícil, eu admito que foi muito difícil, eu tive que montar uma apresentação lá diferente, como eles disseram, né, os recrutadores, a gente tinha que se vender para a ESPN, por que eles
querem, por que a gente merece estar lá? A gente tinha que se vender. Então foi um processo difícil, foi diferente, eu nunca tinha feito nada parecido, nem mesmo quando eu tentava emprego no ensino médio, vi algo assim. Mas foi legal, eu aprendi muita coisa nisso. E aí quando você é aprovado, aí também, para ser aprovado, foi um mês. Foi mais um... eu fui receber e-mail de aprovação ou de algum sinal de vida assim deles de novo no final de junho, começo de julho. Aí assim, no começo de julho, você foi contratado pela vida e tal. Aí vem aquele alívio, porque nossa, eu fico um mês nas cegas para você saber se você foi aprovado para ser entrevistado, mais um mês para saber se foi contratado, então dava um medo. E ali na entrevista mesmo, eles mostravam que eram mais de 10 mil pessoas que se inscreveram no programa. Então você tá ali, era tipo a pirâmide invertida lá, que acho que era 3% das pessoas chegavam ali, né? A gente era aqueles 3%. E quem passava era menos ainda, então, né, cara, só disso aí já era gratificante de ter passado. Mas aí lá dentro é absurdo, tipo, e eu faço lá um negócio diferente, né, eu coordeno transmissões, assim, o jogo na Globo que a gente vê no domingo à tarde, tem lá o narrador, comentarista, tal, repórter de campo, mas só que quando tem as questões lá do intervalo, para falar com o repórter, para falar com o narrador, para avisar, a gente está chegando, a gente está saindo, vai ter os gols do Fluminense aqui no intervalo. A Globo tem uma dinâmica diferente da SPN, claro, porque eles passam futebol nacional, mas enfim. E tem também aquelas questões lá, eles tem meio que uma deixa, a Globo. No caso nosso, né, eu na Globo não vou lembrar agora, mas nossa, ESPN, Star Plus, Sport passa aqui, aí o que o narrador fala, e aí vem alguma propaganda, que aí é do nosso patrocinador, vamos dizer assim. A gente está ali por trás, a gente coordena, eu sou dessa parte, eu coordeno ali essa parte aí a gente monta o intervalo, a gente fala com o repórter, a gente vai entrar assim, o narrador, a gente fala, a gente vai ter isso no intervalo, a gente vai rodar isso, vai ter esse conteúdo, vai ter esse VT. Então é uma responsabilidade grande que você está coordenando um evento ao vivo. Se, sei lá, o sinal do evento caiu, foi para Black, ficou Black na TV, a gente tem que resolver rápido, ele cair por um sinal alternativo, ter uma imagem de um cobre, que um cobre ali é uma imagem, sei lá, do estádio aberta, passando torcida só porque o sinal caiu, a geradora caiu. E isso acontece direto, porque como aqui a gente recebe sinal de satélite dos Estados Unidos, que vem para cá, daí tem que cair na TV, da TV vai para as operadoras, até chegar na TV em si das pessoas que estão em casa. É um processo longo, relativamente longo, é rápido, mas é longo, assim, então se tem algum problema, a gente tem que estar lá atento e tem que dar um jeito de resolver rápido. No futuro, você pretende estar na frente da câmera ou ainda atrás? Cara, então, é uma coisa que eu ainda não sei, para falar a verdade. É uma decisão que eu ainda não tomei. Por ter esse contato agora na ESPN com muito narrador, com comentarista, com essa galera que vai para as câmeras, com repórter, todo mundo, muitos deles já falaram para mim, você tem que ser locutor, você tem que ser narrador, sua voz é boa para isso, tal. No começo, eu até esqueci de mencionar, eu pensava muito em ser correspondente internacional, repórter internacional que enfim, morar na Inglaterra, morar na Espanha, morar na França, mas trabalhar para a empresa aqui. Eu tinha isso em mente quando eu entrei na ESPN. Mas só que as coisas mudam muito rápido. Eu podia querer ainda ser esse repórter, mas eu tinha que aprender as coisas que eu ia fazer na ESPN. E aí você acaba gostando, aí depende, né? No caso, eu acabei gostando muito de fazer aquilo que eu estou fazendo. E aí você muda as ideias e tal, mas só que aí você fica com aquilo atrás da orelha. Mano, no meu caso, o pessoal muita gente fala pra mim também, tenho uma voz boa, eu posso investir nisso, sei lá, nem que seja dublador, nem que seja narrador, enfim. E eu ainda não me decidia. É uma coisa que eu não me decidi. Porque aí, claro, fazer curso de locução, essas coisas, é fácil, assim, ir atrás e bora fazer. Mas eu não tenho certeza se é o que eu quero. Porque o que eu faço hoje, eu gosto, e eu penso assim, janeiro do ano que vem eu quero ainda estar lá. Depois a gente resolve, depois a gente corre atrás e tal. Porque, como eu disse, eu sou estagiário só ainda. E a dinâmica com a Disney mudou. Antes, quando era a ESPN que cuidava mais dos estagiários,
E o pessoal podia promover, ele era promovido. Muitos colegas lá meus que eram estagiários foram promovidos no meio da faculdade e ficaram. Aí agora não, agora a dinâmica você é meio que promovido depois, assim, eles priorizam, eles dão mais prioridade, assim, eles dividem, entendem que você está na faculdade, então espera a faculdade acabar para oferecer o contrato de freela ou efetivação, se tiver a oportunidade lá de vaga. Então eu meio que estou sempre adiando, eu penso, mas eu adio, penso, mas eu adio. Mas é uma possibilidade, eu fico mais pensando, se eu for fazer seria para narração, mas claro, ia aparecer nas frente das câmeras em algum momento. Mas narração é algo que me atrai e me agrada bastante também. Eu só fiquei com uma dúvida, você falou que coordena, né? Isso. Na parte do esporte. Você coordena só o futebol ou você coordena outros esportes também? Não, lá a gente coordena todos os esportes que são possíveis, assim. Eu diria que eu só não fiz ainda de coordenar a transmissão NFL, futebol americano e NBA. Que aí tem uma diferença, assim, o futebol, seja no caso da ESPN, que a gente tem Premier League, La Liga, Liga Série A, Campeonato Turco, MLS, todos esses campeonatos, o futebol, a gente é de boa, a gente meio que manda, vamos dizer assim, a gente só tem que entrar no ar sem perder a saída de bola, o kick-off, e voltar pro segundo tempo sem perder o kick-off. Meio que assim, no intervalo a gente manda tal, tem aquela questão dos pagamentos ali comerciais que são isso que o narrador chama ou passa ali no meio do jogo. Mas aí tem outros esportes que eu já fiz. Aí eu já fiz acho que quase todos da casa. Eu já fiz ciclismo, golfe, futebol americano universitário, que esse é mais tranquilo. Aí a gente tem automobilismo, já Fórmula Indy, WRC, muito esporte, muita coisa de coordenar e cada um tem sua dinâmica. Como eu falei, a diferença do futebol, a maioria dos esportes não tem muita restrição, assim, a gente meio que manda. Mas só que tem esportes que a gente recebe uma contagem, assim, uma contagem para sair para break, que vem de fora, pode vir da ESPN do México ou da ESPN matriz mesmo, que eles também estão transmitindo, e aí como eles estão mandando o sinal, se eles saem para break, aí a tela fica preta. Então aí se a gente não sair junto com eles, a gente vai ficar em tela preta, ou eles podem mandar um pagamento que a gente não pode rodar aqui, e aí a gente tem que sair para break. Aí nisso, quando tem esses esportes, no caso golfe tem isso, NFL e NBA tem muito disso. E futebol americano universitário também, que vem de lá. E aí a gente tem que sair junto com eles. Aí tem um negócio lá que chama a contagem, Bristol, né? Bristol envia uma contagem pra gente através lá é uma produção operacional lá que eles fazem pra gente ouvir essa contagem. Aí vem tudo em inglês. Aí a gente tem que estar ligeiro lá no inglês para entender, para entender quando tá saindo para break, quando eles só estão às vezes trocando o sinal, trocando a câmera de lugar, mudando o sinal do evento. E aí tem que você tem que entender o inglês, claro. E tem que estar atento para quando isso vai acontecer, para não correr o risco de cair em black. E, claro, né, sempre ficar vigiando o sinal, que é mais importante para não correr nenhum problema. Os dois aqui, eles têm um sonho de ser jornalista esportivo. Qual dica você daria para eles, assim, mais ou menos? Cara, eu sempre acreditei ser muito difícil. Eu ainda não sou jornalista, e muito menos jornalista esportivo. Eu ainda acredito que eu preciso fazer a pós-graduação para estar especializado no jornalismo esportivo. Mas é ir atrás, igual eu falei, da faculdade. Faça uma faculdade boa. Se não der, não deu. Faça a faculdade que for viável para você, mas dê o seu máximo, vai atrás de tudo possível. Estágio no começo é difícil, mas se você conhecer alguém que já está na área, conhece alguém que já faz faculdade, já tem estágio, conhece alguém, vai atrás dessa pessoa. Jornalista a gente tem meio que a fama, né, de ser chato, de ficar em cima, tal, vai atrás, pergunta, vai, incomoda. Seja assim também para emprego. Vai atrás disso, mano, porque é um mercado difícil. É um mercado, os professores na faculdade falavam muito isso pra gente. É um mercado difícil de entrar porque é muita concorrência, principalmente esportivo, né? Porque às vezes o esportivo, as pessoas pensam, cara, você quer entrar no esportivo para trabalhar com futebol. Tem que estar, dependendo do que vocês querem fazer no jornalismo esportivo, seja ser repórter, narrador, comentarista, ou mesmo na parte de redação, ali, que é o que eu faço, eu fico na redação,
tem que ter na cabeça que não dá para focar só em um esporte. Por exemplo, no começo eu falo, eu quero ser repórter internacional de futebol. Pô, quantos outros milhões de brasileiros que estão estudando faculdade não querem ser? Claro, aí a gente pensa, pô, eu tenho o privilégio, estou em São Paulo, moro em São Paulo, aí tem Globo, Rede TV, SBT, Record, Band, ESPN, sabe, cultura, enfim. A gente tem uma oportunidade maior do que, tem que pensar, tem uma oportunidade maior, querendo ou não, que muitas outras pessoas que moram em outros estados, que moram no interior de São Paulo, que seja, e vêm fazer faculdade aqui em São Paulo. Mas eu tenho um colega estagiário que uma é do Rio Grande do Sul e faz faculdade no Paraná, mas está estagiando lá na ESPN. Caralho. Então, tipo, mano, é uma questão de... É um mercado difícil, não dá pra fechar as portas pra nada. E vai com tudo, se dedicar na faculdade, fazer outras coisas fora do seu conforto, sair da zona de conforto na faculdade. Porque na faculdade você tem a opção de fazer o que você quer, você pode escrever o que você quer. No caso do jornalismo, eu podia fazer todos os meus trabalhos voltados ao esporte. Podia fazer futebol, basquete, seja o que for, só fazer futebol, só fazer esporte. Assim, não, se eu ficar só nisso eu não vou me desenvolver. Eu sentia que eu não ia me desenvolver, não ia aprender, ia estar ali no jornalismo. Então eu abri essa margem para fazer de tudo. E eu acho que eu cheguei a fazer só 2 de esporte, um de futebol feminino, na revista, lá na matéria de revista. Acho que foi só, se eu parar para pensar aqui. Porque eu queria conhecer outras áreas, eu queria falar, mano, tá, não consegui o meu estágio ou emprego no esporte. O que mais que eu gosto no jornalismo que eu posso entrar? Entretenimento, bora. Cultura, bora. Sabe? Não dá pra fechar o seu mercado, de sua oportunidade só pro esporte no começo. No começo é muito difícil. Mais pra frente também pode ser difícil. Mas é uma questão, tipo, pintou oportunidade. Vocês aqui que vocês contaram, que fazem esse podcast, que conseguem trazer as pessoas aqui, trazer jornalistas, que você mesmo contou. Cara, pegar o contato e deixar na mão para quando se formar, entrou na faculdade, tem vaga de estágio, onde você trabalha, como é que funciona, como é que dá para entrar no mercado de trabalho. Eu mesmo me disponho aqui, claro, se precisarem de mim, ainda me ajuda para alguma coisa, a gente fica. Mas é isso, porque é um mercado fechado, é meio restrito e é um mercado de contato, assim, você tem que ter contato com as pessoas e onde você trabalhar, fazer contato, fazer amizades. Muito no começo a gente tem que mostrar ser uma pessoa assim, disposta a ajudar, a aprender e a querer estar lá e a querer fazer. Pô, vamos falar do nosso Coringão, mano. Você acha que o Corinthians vai pode ganhar a Copa do Brasil? Pô, mano, então é um assunto que me deixa ainda com uma pulga atrás da orelha. Claro, a gente quer, né? Como torcedor, a gente quer. E eu espero que sim, mas é um confronto ainda aberto, né? Contra o Fluminense, a gente veio de empate lá no Rio. Quinta-feira que vem estaremos lá, com certeza. Você vai estar lá? Opa! Você arrumou mais os ingressos? Falei. Já consegui o ingresso. Seria bom sempre, né, se eu pudesse estar sempre de ingresso VIP com a ESPN, né, de como repórter, fazendo lá já matéria. Nossa. Ainda não deu, ele tem umas restrições lá de horário que a gente não pode por isso ser estagiário, mas é legal, tipo, tá lá no meio de esporte, você pensa assim, você já pensou, conversar, sei lá, com algum repórter, algum narrador comentarista que você admira muito, conversar com ele sobre o time, e ele vai e torce pro seu time, pô, isso é legal demais. Mas estamos torcendo, vou estar lá com certeza e tomara que sim, tomara que a gente chegue na final e se chegar na final, tomara que a gente ganhe, com certeza. Bom, pode falar? Posso falar? A gente tem um presentinho pra você aqui, por causa da sua participação. Opa, muito obrigado, viu? Nada. E é isso, rapaziada. Esse foi mais um Buenos Cast, Julian, e é nóis. Valeu.